Olá, futuro policial civil! Vamos fazer a nossa correção das questões do simulado sobre legislação estadual para o concurso da Polícia Civil. Segue comigo, pessoal. A primeira questãozinha vai tratar sobre a lei orgânica da Polícia Civil e o examinador quer saber aqui sobre os princípios institucionais, beleza? Ele quer a única alternativa que não traz um dos princípios institucionais. E o bizu para lembrar dos princípios institucionais é esse aqui, ó. Pai, Piro Pai. Pai, Peru Pai. Então, quais são os princípios institucionais? Hierarquia e disciplina, indivisibilidade da investigação, participação e interação comunitária, eficiência na repressão das infrações penais, resolução pacífica de conflitos, o uso proporcional da força, proteção dos direitos humanos, atuação técnico-científica imparcial e a indelegabilidade das atribuições institucionais. É só a gente bater aqui as alternativas com o RAI Peru Pai. Então aqui a resolução pacífica dos conflitos, está aqui. A indelegabilidade das atribuições está aqui. A proteção dos direitos humanos está aqui. E a eficiência na repressão das infrações penais também está aqui no RAI Peru Pai. Portanto, a única que não é um dos princípios institucionais, gabarito letra B. Professor, mas eu estou vendo aqui no artigo 4º da Lei Orgânica a desburocratização da atividade policial. No entanto, tem que ter atenção porque o artigo 4º não é de princípio institucional. O artigo 4º traz as diretrizes de atuação da Polícia Civil. Então, a desburocratização das atividades policiais é uma das diretrizes de atuação da Polícia Civil e não um dos princípios institucionais que foram solicitados pelo nosso examinador. Fica atento porque princípio institucional é o RAI Peru Pai. A próxima questão diz o seguinte: também sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil, assinale a alternativa correta. A letra A diz assim, ó, dentre as competências da Polícia Civil, não se inclui a requisição de perícia oficial e de exames complementares. Aqui eu tenho certeza que foi uma pegadinha que muita gente pode ter caído nela. Tá? É uma grande maldade aqui jogar com as palavras, jogar com as expressões trazidas pela legislação. Porque o candidato que teve um primeiro contato com a legislação, ele vai se lembrar de um dispositivo que trata justamente lá no artigo 2º, quando falamos sobre princípios institucionais, nós tratamos sobre a atuação técnico-científica e imparcial da Polícia Civil e a lei orgânica ela explica que essa atuação técnico-científica ela não inclui a perícia oficial. Isso porque a perícia oficial é realizada pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que é outro órgão, portanto, não cabe à Polícia Civil executar perícias. Essa é uma confusão que você pode ter feito com essa alternativa, mas cuidado, olha com calma o que disse a alternativa. A alternativa disse: dentre as competências da Polícia Civil, não se inclui a requisição de perícia oficial. Em nenhum momento ela disse que não se inclui a realização de perícia oficial. Essa alternativa, então, ela está errada. Está errada. Por quê? Porque a lei orgânica prevê, dentre as competências da Polícia Civil, a competência para requisição de perícia oficial. A lógica é bastante simples. A autoridade policial, né, ali representando a Polícia Civil, vai requisitar à Superintendência de Polícia Técnico-Científica a realização da perícia. Quem realiza não é a Polícia Civil, quem realiza é a Polícia Científica, mas requisitar a realização é sim competência da Polícia Civil. Pegou aí? Matou essa pegadinha? Bem maldosa, por sinal. A letra B diz assim, ó: considera-se a autoridade policial todo e qualquer policial civil investido nas atribuições do seu cargo. Errado, porque autoridade policial não é todo e qualquer policial civil. Autoridade policial quem é? É o delegado de polícia. Autoridade policial é o delegado de polícia. Esse conceito que está aqui de todo e qualquer policial civil investido nas suas atribuições é o conceito de agente da autoridade policial. O agente da autoridade policial é todo e qualquer policial civil investido nas suas atribuições, mas a autoridade policial não é somente o delegado de polícia.
A letra C fala que o modelo dos símbolos oficiais da Polícia Civil será estabelecido por um ato da direção do órgão, ou seja, lá do delegado geral. E tem errado também, porque não compete aqui ao delegado geral, à direção da Polícia Civil, estabelecer o modelo dos símbolos oficiais. Na verdade, vai funcionar da seguinte forma: o secretário de Segurança Pública vai ouvir a opinião do delegado geral, ouvir a opinião da direção geral, ouvindo a opinião, né? Então, ouvir a opinião, vai encaminhar a sugestão para o governador do estado. O governador do estado, por sua vez, é quem tem a competência para estabelecer. Essa dinâmica é a dinâmica prevista lá no artigo 7º da lei orgânica, tá? Então não compete ao delegado geral estabelecer símbolo oficial, não. Na verdade, o secretário de Segurança Pública apenas consulta o delegado geral para que encaminhe uma proposta lá para o governador, e o governador, segundo o artigo 7º, é ele que é responsável por estabelecer um modelo. A letra D diz que são símbolos oficiais da Polícia Civil a bandeira, o hino, o mascote e o brasão, item erradíssimo, né? A gente sabe desde sempre que os símbolos oficiais da Polícia Civil são BH é bom demais, bandeira, hino, brasão e distintivo. BH é bom demais. E aí ficamos com a letra E, que afirma o seguinte: a função policial é incompatível com qualquer outra atividade. Essa é a regra, perfeito. Salvo, aqui é a exceção, no caso daquela de natureza técnico-científica, sendo compatível com o cargo de professor, seja numa função privada, seja em um cargo público de professor, respeitando compatibilidade de horário e o regime de trabalho. Item perfeito, gabarito, portanto, letra E. À luz da Lei Orgânica da Polícia Civil, figura como uma unidade de execução estratégica, e aí você tem que saber agora, nessa questão, você tem que saber colocar cada uma das unidades dentro do seu respectivo nível. Por isso eu trouxe para vocês aqui o organograma da estrutura básica da Polícia Civil, onde nós temos as unidades de direção superior, é o gabinete do delegado-geral e o Conselho Superior da Polícia Civil. Unidade de assessoramento superior, a adjuntoria geral, gerência de administração e finanças, assessoria técnico-policial e como unidade de execução estratégica, o departamento de polícia judiciária. Abaixo dele, unidades de execução tática, as delegacias regionais e a gerência de planejamento operacional e as unidades de execução operativa, que são as delegacias de polícia propriamente ditas. Perfeito, pessoal? Bacana. Então, o que ele perguntou foi algo bastante simples, né? Qual dessas unidades está categorizada como um órgão, como uma unidade de execução estratégica? Unidade de execução estratégica é o Departamento de Polícia Judiciária, gabarito letra C. Questão número 4, conforme previsto na lei orgânica, cite aí e apresente a alternativa que traz corretamente uma atribuição do Conselho Superior da Polícia Civil. Vejamos, a letra A fala: promover a movimentação de policiais civis. Essa é uma competência de quem? É uma competência do delegado geral. Autorizar o policial civil a afastar-se da sua respectiva unidade federativa em serviço e dentro do país é também uma das competências que figura no rol de atribuições do delegado geral e não do Conselho Superior da Polícia Civil. Letra C. Coordenar e elaborar os expedientes e correspondências a serem assinados e encaminhados para o delegado geral. Essa competência é do delegado geral adjunto. A letra D, decidir em grau de recurso as condições essenciais de merecimento dos servidores da Polícia Civil. Correta, essa é uma competência do Conselho Superior da Polícia Civil. Alternativa correta, gabarito letra D, Conselho Superior da Polícia Civil. E a letra E, instaurar e julgar os processos de responsabilização de pessoa jurídica previstas lá na Lei Estadual 18.672, essa é uma competência recente, acrescida em março de 2022, como competência do delegado-geral adjunto, segundo na hierarquia, na estrutura administrativa da Polícia Civil, como determina a Lei 18.672, complementada pela Lei Orgânica da Polícia Civil. Seguimos na sequência correção rápida e rasteira, questão número 5.
Marque a alternativa que apresenta corretamente uma atribuição do delegado de polícia. Letra A. Representar a autoridade judiciária competente pela decretação de prisões e medidas cautelares, exceto o mandado de busca e apreensão, é competência do delegado de polícia. Esse exceto aqui torna o item incorreto, né? Porque, inclusive, mandado de busca e apreensão vai ser representado pelo delegado de polícia para fins aí de investigação policial. Letra B. Conceder a liberdade condicional nos termos da lei processual penal. Aqui, pessoal, é o tipo de questão que você erra e que na hora que você vai corrigir, você fala, putz, como que eu não vi isso? Eu estava cego no dia. Cuidado! Delegado de polícia não concede liberdade condicional. Liberdade condicional é um instituto lá da execução penal, é concedida lá pelo juiz da execução penal. Eu fiz aqui com você uma pegadinha para que você ficasse atento na hora da leitura da sua prova, para não confundir coisas que você vai se arrepender depois de não ter prestado atenção. O que o delegado de polícia concede nos termos do Código de Processo Penal é a liberdade provisória mediante arbitrar uma fiança nas infrações penais cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos. Então, item errado. Putz, professor, eu não vi isso. Pois é o tipo de coisa que você tem que estar atento, né? Delegado de polícia ele vai conceder liberdade provisória mediante estabelecimento de fiança nas infrações penais cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos nos termos do Código de Processo Penal. Letra C. Fornecer aos seus subordinados as ordens de serviço, que serão feitas verbalmente ou por escrito, das ações que eles determinar. Pessoal, as ordens de serviço elas serão sempre por escrito. Sempre por escrito serão as ordens de serviço, não verbalmente. A letra D diz o seguinte: instaurar e presidir com exclusividade inquérito policial e outros procedimentos legais para apuração de infração penal, como, por exemplo, termo circunstanciado de ocorrência. Vedada a atuação do delegado de polícia quando ficar constatada a ocorrência de um ato infracional. Ora, quem é que investiga o ato infracional? É a Polícia Civil. O delegado de polícia ele vai sim atuar na apuração de ato infracional através da presidência do PAI. O procedimento de apuração de ato infracional que vai acontecer nas delegacias especializadas da criança e do adolescente, conforme estabelece o ECA, que são titularizadas por delegados de polícia, são unidades da Polícia Civil. Essa exceção, essa vedação aqui não existe, né? A coisa mais comum que existe dentro da estrutura na investigação criminal, o delegado de polícia apurando ato infracional através de procedimento de apuração de ato infracional, o PAI previsto no ECA. E aí a letra E diz: dirigir-se quando possível aos locais de crime ou determinar quem o faça, providenciando para que não se altere enquanto necessário o estado e a conservação das coisas, supervisionando os atos. Essa é uma competência expressamente prevista na lei orgânica relacionada à competência do delegado de polícia. Aqui uma atenção especial para a expressão quando possível. Porque quando o Código de Processo Penal estabelece lá, né, o rito da atuação da Polícia Judiciária, fala que a autoridade policial deverá comparecer ao local de crime, né, para fazer a preservação do local, conduzir o trabalho pericial, os apontamentos, fazer o início da investigação. Deverá comparecer. A Lei Orgânica da Polícia Civil, que é o fundamento da nossa questão, que foi o comando da questão, Lei Orgânica, fala dirigir-se quando possível aos locais de crime. Então, muita atenção ao comando da sua questão sobre essa questão do delegado de polícia comparecendo em local de crime. O Código de Processo Penal diz deverá comparecer, a lei orgânica disse vai comparecer, dirigir-se quando possível. De acordo com a lei orgânica da Polícia Civil, é possível afirmar que, letra A investidura nos cargos de provimento efetivo da Polícia Civil ocorrerá com a posse. Aí a gente tem que analisar o conceito de posse. A investidura em cargo público se dá especificamente e corretamente com a assinatura do termo de posse. Item correto, portanto. Se ele quer a correta, a gente já achou a alternativa correta, o gabarito da nossa questão. A investidura no cargo público se dará com a posse. Isso está previsto lá no artigo 57 da Lei Orgânica. Vejamos a confirmação de erros nas próximas alternativas. Letra B. Policiais civis
só podem ser removidos de ofício mediante ato motivado do delegado geral, aprovado esse ato por 2/3 dos membros do Conselho Superior. Aqui é uma outra pegadinha também, pessoal, porque o que a lei orgânica trata como garantia e prerrogativa de um processo especial para remoção de ofício, passando pela fundamentação da necessidade de serviço pelo delegado geral, com posterior aprovação dessa remoção por 2/3 no Conselho Superior, é algo que é atribuído ao delegado de polícia e não aos policiais civis como um todo. Somente o delegado de polícia que goza dessa prerrogativa especial, item errado. Letra C. Os policiais civis presos em flagrante deverão ser apresentados num prazo máximo de 24 horas ao secretário de Segurança Pública sob pena de responsabilidade da autoridade. Errado também, por quê? O policial civil, quando preso em razão de uma ordem judicial ou em flagrante delito, a autoridade que está cumprindo essa prisão tem a obrigatoriedade de, no prazo de 24 horas, apresentar esse policial civil preso ao delegado geral, não ao secretário de Segurança Pública. Apresentá-lo ao delegado geral da Polícia Civil. Letra D. A identidade funcional equivalente à identidade civil é um direito apenas dos policiais da atividade. Errado. A lei orgânica determina que a identidade civil, a identidade funcional, ela se estende também aos aposentados. O aposentado ele tem uma carteira funcional de policial civil aposentado. A letra E. O servidor policial civil que tenha em sua companhia filho portador de deficiência, necessitado de cuidados especiais, determinado isso por laudo oficial, está sujeito à jornada de trabalho de 4 horas diárias ininterruptas. Voltando um pouquinho na regra geral. A regra geral é o seguinte: o policial está sujeito à prestação de 40 horas semanais, estabelecidas em 8 horas diárias, em 2 turnos, de 8 às 12 e de 14 às 18. Essa é a jornada de trabalho normal. Os servidores que tenham ali um dependente que seja pessoa com deficiência, um filho portador de deficiência, a sua jornada de trabalho será reduzida, mas não para 4 horas. Vai ser reduzida para 6 horas diárias ininterruptas. Gabarito, portanto, mantido letra A. Questão número 7. Configura uma atribuição do delegado regional. Então, vejamos a atribuição do delegado regional. Letra A. Propor ao delegado geral que avoque um inquérito policial ou outro procedimento em razão de irregularidade, essa é uma competência do chefe do Departamento de Polícia Judiciária e não do delegado regional. Errada a letra A. Letra B. Acionar, orientar, coordenar e fiscalizar as atividades das delegacias de polícia distritais, as municipais e as especializadas municipais, cada qual na sua competência, essa sim, corretamente, é uma atribuição do delegado regional. Lembrando que ao delegado regional estão subordinadas as delegacias distritais, as municipais e as especializadas municipais. As especializadas estaduais não estão subordinadas a uma delegacia regional, elas são subordinadas diretamente ao Departamento de Polícia Judiciária. Letra C. Coordenar as operações repressivas na capital e no interior é competência também do chefe do Departamento de Polícia Judiciária. Fiscalizar a execução de contratos em favor da Polícia Civil é competência do gerente de finanças e administração, de administração e finanças. Gerente de administração e finanças. Errado, portanto, atribuir ao delegado regional. Letra E. Suspender o porte de arma do policial civil por recomendação médica ou como medida cautelar em razão de infração disciplinar ou penal é competência do delegado geral. Competência do delegado geral. Então, letra B, a única competência aqui atribuída ao delegado regional de polícia. Questão número 8. A Lei Orgânica da Polícia Civil define promoção como a elevação do servidor de uma classe para outra imediatamente superior àquela em que se encontrava na categoria funcional a que pertence. Só o conceito de promoção. Sobre a promoção, assinale a alternativa correta. Agora vamos lá com calma analisar as afirmativas. Letra A. No caso de indevida promoção, o servidor foi promovido quando não tinha efetivamente direito de ter sido promovido. Nesse caso, portanto, o policial ficará sempre obrigado a restituir os valores recebidos a esse título. Errado.
Esse sempre torna o item errado, porque em regra o policial não será obrigado, o policial promovido indevidamente, em regra não é obrigado a ressarcir o que ele recebeu a mais. Ele só fica obrigado a ressarcir o que ele recebeu a mais no caso dele ter agido de má fé, no caso dele ter prestado uma declaração falsa ou uma omissão intencional. Agiu de má fé, deu uma declaração falsa ou uma omissão intencional e isso gerou essa promoção indevida, aí sim, excepcionalmente, ele estará obrigado a ressarcir o que ele recebeu a mais. Letra B. Não poderá concorrer à promoção o policial civil que tenha sofrido penalidade de advertência ou suspensão num período de 3 anos imediatamente anteriores à ocorrência da vaga. Essa questão ela tem dois erros, tá? Um erro mais sutil e um erro mais grave. O erro mais sutil aqui nessa questão é o seguinte, essa questão de ficar impedido de ser promovido por ter na sua ficha uma punição administrativa é algo não relacionado especificamente, aliás, de forma geral, ao processo de promoção de forma geral, mas sim à promoção por merecimento. Então, a gente já parte de uma generalização equivocada. Então, por merecimento. Uma regra aplicável à promoção por merecimento. Esse é um erro mais sutil. O erro mais grave é que lá na promoção por merecimento, o policial fica impedido de, por esse critério, ser promovido se ele tem na sua ficha uma punição de advertência ou de suspensão da seguinte maneira, olha só, na advertência, se ele tem advertência num período de 1 ano a contar da data que surgiu a vaga, 1 ano. E a suspensão num período pretérito aí de 2 anos a contar do prazo da data que surgiu a vaga, tá? Então esse prazo de 3 anos, ele é um erro mais grave, ele é um erro mais crasso. O policial não pode ser promovido por merecimento se na ficha dele tiver uma advertência no último ano ou uma suspensão nos últimos 2 anos anteriores à ocorrência da vaga. Item errado. Letra C. A apresentação de recurso no processo promocional suspende a promoção até a decisão final, chamado efeito suspensivo do recurso interposto contra algum ato na promoção. No entanto, afirma o item, que esse efeito suspensivo ele vai ser aplicado apenas naquela lista de merecimento impugnada. Ela não atinge as outras listas das outras classes, dos outros cargos. O que está corretíssimo, corretíssimo. O efeito suspensivo do recurso existe, mas ele só é aplicado naquela lista que está sendo impugnada. Item correto é o que está previsto no artigo 88. Questão aqui da alternativa da letra D. O prazo para apresentar recurso na promoção é de 5 dias? Não, é de 10 dias e não de 5 dias. E aí a letra E diz o seguinte, o ato de promoção é competência do delegado geral? Não é. A promoção, o ato de publicação da promoção é competência do governador. Competência do governador, ok? Próxima questão, a Lei Estadual 20.756, aí a gente já sai da lei orgânica e passa a falar do regime jurídico único dos servidores do Estado de Goiás. Vejamos o que vai ser cobrado da gente aqui, ó. Sobre a mencionada norma, assinale atenção, alternativa incorreta. Letra A. É vedado editar atos de nomeação, de posse ou exercício com efeito retroativo. Correto, só que a gente não quer a correta, a gente quer a incorreta. Previsão lá no artigo 10. O artigo 10 prevê que um ato de nomeação, de posse ou de exercício, não pode ter efeito retroativo. Ele não pode ser publicado hoje com efeito de 10 dias atrás, né? Determinando o efeito de 10 dias atrás. Por exemplo, a publicação de um ato de nomeação hoje, dizendo que esse considera-se nomeado de 30 dias para cá. Não pode ter esse efeito retroativo, segundo o artigo 10, letra B. O período relativo ao curso de formação profissional, previsto lá como uma das etapas do concurso para o provimento, não configura vínculo funcional com a administração. Corretíssimo, não configura. Artigo 15, não configura vínculo. Você, quando faz curso de formação, você é um candidato. É um candidato querendo a aprovação no concurso público. Você não tem vínculo ainda com a administração.
apesar de você receber uma bolsa, né? Você recebeu uma bolsa, mas essa bolsa não gera nenhum vínculo. A bolsa é de 60% do subsídio da remuneração. Letra C. É vedada a convocação de candidato aprovado em concurso público para cujos cargos existam ainda aprovados e remanescentes lá do concurso anterior que tem ainda prazo de validade não expirado. Corretíssimo. Se você tem um concurso dentro do prazo de validade com candidatos aprovados e a gente abre um novo concurso, eu não posso convocar, nomear esses candidatos do concurso mais recente sem antes esgotar dentro do prazo de validade aqueles aprovados do concurso anterior. Corretíssimo o que está previsto aí na legislação. Letra D. A promoção do servidor é considerada uma causa interruptiva do exercício do cargo. Esse item está errado. Por quê? Porque tanto a promoção quanto a readaptação, elas não são causas interruptivas. A promoção não interrompe o exercício. O servidor estava em exercício em uma classe, foi promovido, o exercício ele é contínuo para a classe imediatamente superior. Não interrompe o prazo do exercício, não é causa interruptiva, beleza? Isso está lá no artigo 24, parágrafo 5º, expressamente dizendo que a promoção não interrompe o exercício. A letra E. O servidor com deficiência terá exercício preferencialmente na repartição mais próxima do seu domicílio, em que houver um claro de lotação, quando comprovada a necessidade pela junta médica. Esse é um direito previsto expressamente lá no artigo 26 da lei estadual que trata do regime jurídico único dos servidores do estado de Goiás. Fica, portanto, a incorreta, gabarito letra D de dado. E aí nossa última questãozinha, também sobre o RJU de Goiás, regime jurídico único de Goiás. Vejamos qual desses conceitos aqui está correto. A investidura do servidor efetivo em cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis com uma limitação que tenha sofrido na capacidade física e mental mediante inspeção médica não é substituição. Isso aqui é o quê? Readaptação. Readaptação. Reinvestidura de servidor no cargo anteriormente ocupado ou naquele resultante da sua transformação quando invalidada a demissão na esfera administrativa ou judicial, estabelecendo todos os direitos durante o tempo que esteve demitido. Isso não é recondução, isso aqui é o quê? Reintegração. É o conceito da reintegração. Letra C. Reversão é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de reprovação em estágio probatório em outro cargo. Errado, isso não é reversão, isso aqui é recondução. Recondução. Letra D. O retorno à atividade do servidor que estava em disponibilidade será feito mediante aproveitamento. Agora nós temos uma afirmativa, um conceito correto. O servidor estando em disponibilidade remunerada, essa disponibilidade ele vai ficar recebendo uma remuneração proporcional ao tempo de serviço até que surja uma nova vaga, onde a administração pública vai aproveitar, vai aplicar o aproveitamento. Então, o aproveitamento é o retorno do servidor que estava em disponibilidade, correto? Que está afirmado na letra D. E a letra E diz assim, a disponibilidade é um período no qual o servidor será mantido sob a responsabilidade do órgão central de gestão de pessoal com remuneração integral. Errado, a remuneração durante a disponibilidade não é integral, ela é o que? Proporcional ao tempo de serviço. Com isso a gente encerra a correção dessas 10 questõezinhas para gabaritar na nossa prova. Grande abraço, até o próximo simulado. Tchau, tchau.